Gente, vamos seguir o baile. Eu vou aqui fazer o vídeo a mais hoje. Talvez eu publique hoje. Não sei se eu vou publicar hoje ou amanhã, enfim. Mas vou continuar lendo aqui porque tá muito interessante as matérias. Eu vou ler agora mais uma matéria da Camila Tomini, que é uma editora lá, comentarista da família real do The Telegraph. E a matéria é a seguinte: o vídeo de hoje é sobre Harry e Meghan. O retorno será o maior desafio da duquesa de Sussex, de Meghan, até agora. Vamos ler essa matéria e falar sobre. Então, olha só. A mudança do casal real de volta para a Inglaterra exigirá a adaptação da atriz, que deixará seu santuário perfumado de matcha e Montecito. Já, né, deixa uma mulher lá e para baixo. Já ficou claro que o The Telegraph, ele, embora seja monarquista, sempre matérias, né, exaltando assim a monarquia, eles são parte do grupo que ama detestar Meghan e Harry, tá? Por quê? Porque falando mal deles, eles passam ao quê? A exaltar lá a família real, tá? Isso aí tem que deixar bem claro, tá? Que a gente dificilmente vai ver coisas legais aqui no The Telegraph, que são matérias totalmente com o viés: vamos jogar pedra na na Meghan, entendeu? Então, assim, mas vamos ler mesmo assim. Mas é preciso ter essa mentalidade, tá? Bom, daí por quê? Porque você passa a não gostar da Meghan, né? E não sabe o porquê. Por quê? Porque os jornais do mundo acabam replicando os tabloides daqui, e a maioria dos tabloides são tudo, né, anti-Harry e Meghan. E aí você não gosta do casal, nem sabe por quê, né? Então é isso, tá? Vamos lá. É o tipo de revelação que levaria uma Oprah incrédula e com as sobrancelhas arqueadas, perguntando: o quê? Nossa, desde que Bob Ewing saiu do chuveiro em Dallas, não nos vimos obrigados a fazer uma dupla checagem de espanto como essa. Tipo, o quê? What? Gente, Dallas, aquele seriado de Dallas, eu lembro desse seriado quando eu era pequena. Eu, né, passava na televisão Dallas, né? Era um seriado. Vou pesquisar aqui o que quer dizer essa frase. Peraí, calma. Ah, entendi. A coisa que vinha na minha cabeça era assim: nossa, será que ele veio peladão, assim, uma cena de nudez, uma das primeiras cenas de nudez da década de 80, né? Porque esse seriado era da década de 80, né? E aí eu pensei, nossa, tipo, what? Né? Tipo, o cara tá pelado? Foi o que eu imaginei, mas não, olha só. Quem lembra? Quem é da época? Mas quem não sabe, como eu também não sabia, né? Foi o que eu pensei. É o seguinte: a menção a Bob desse aí saindo, né, do chuveiro em Dallas, que significa tipo, o quê? Né? É a menção que faz referência a uma das reviravoltas mais famosas da história da televisão ocidental, ocorrida na série dramática norte-americana Dallas, que era de 1978 a 1991. Ele foi um dos maiores sucessos da audiência nos anos 80, focado em disputas de poder de uma família de magnatas lá do petróleo no Texas. Eu lembro desse, era muito legal, Dallas. Em maio de 1985, né, terminava a 8ª temporada. E o protagonista, Bob, vivido pelo Patrick Duffy, foi atropelado e morreu na trama, tá? Por que ele morreu? Porque era uma decisão que foi tomada pelo ator, que ele não queria deixar o elenco. Que ele queria deixar o elenco. Então, quando quer deixar o elenco, faz o quê? Mata o personagem, né? No entanto, após uma queda expressiva nos índices de audiência e a pedido da produção, esse ator aceitou retornar ao elenco. E como é que vamos voltar com, né, o dito cujo? Então, no episódio final da temporada seguinte, em maio de 1986, esse personagem, né, voltou. A personagem Pam acorda, deve ser a esposa dele, né? A personagem Pam acorda e encontra Bob vivo tomando banho no chuveiro. No início da 10ª temporada, o roteiro explicou o retorno, revelando que
Toda nona... enfim, tá explicando aqui o que aconteceu. Enfim, eles explicam que era apenas... havia sido apenas um pesadelo da sua esposa. Ou seja, né, sempre joga a culpa pra mulher, óbvio, né? Tipo, não, a mulher que é louca. Ai, meu Deus! E aí, a expressão tornou-se sinônimo na cultura pop de reviravoltas extremas, decisões de roteiro inacreditáveis e choques narrativos que desafiam a lógica prévia estabelecida para o público. Então, dizer que desde que Bob saiu do chuveiro em Dallas, nós não vimos, né? Nós não fomos obrigados a fazer aquela coisa de quê? Porque isso sim é o que explica o sentimento que tá acontecendo aqui mesmo, gente. Porque até eu mesmo, quantas vezes não falei aqui, eu falei, jamais que a Meghan vai querer morar aqui, mas jamais, tá louco, tem que ser muito corajosa pra vir morar aqui, porque o povo, não quero falar algo muito agressivo, mas assim, não gosta dela. A popularidade dela tá muito baixa. E tem gente muito cretina mesmo, né? Mas pela questão da segurança, enfim, tal. Então, até eu fiquei assim, quê? Sabe? Então, assim, é além do Bob saindo do chuveiro em Dallas. É uma coisa que não sei se vocês entendem como é difícil mesmo. Deixa eu pensar num parâmetro assim pro Brasil, quero ver. Ai, gente, não consigo imaginar, assim, enfim, né, os últimos acontecimentos aí do Brasil que eu vi, que, né, um monte de gente falando sobre Xuxa, né, o retorno da nave, a saída da nave, enfim, faz de conta que a nave da Xuxa tá descendo, abre lá a nave, sai quem? Odete Roitman. Não dá, né, então assim, o quê? Como assim? Enfim, tá, vamos em frente, gente. Olha só. Continuando, então, que baita notícia! Se você estivesse tomando café da manhã em Montecito quando a notícia foi divulgada, seria compreensível se você tivesse cuspido seu pote de geleia as ever. A internet ainda está inundada de potes de $12. Nossa, que texto, né, gente? Com delicadezas tipo, né, na Meghan. O Sussex de volta à Inglaterra? Nem pensar. Mais provável que 3 pontinhos. Mas quando se supera o choque inicial, quando se aceita a audácia da situação, será que é mesmo tão surpreendente assim? Compreendo que o casal tenha deixado o Reino Unido devido à sua mídia maldosa e à família real racista. Olha... Compreendo que o casal tenha deixado o Reino Unido devido à sua mídia maldosa e à família real racista. A verdade, segundo Sussex, era que Meghan quase foi levada ao suicídio, né, por viver nessa terra verdejante e agradável com o seu preconceito inconsciente contra pessoas brancas como William e Kate. Mas você tem que admitir, Harry e Meghan, O Retorno, tem um certo charme. É uma série documental pronta, se é que já houve alguma, e isso provavelmente alimentou parte do pensamento por trás dessa jogada chocante, entre aspas. Reparem como eles mantêm a casa na Califórnia por precaução. Metade dentro, metade fora. A quinta série que mora em mim não consegue. Vamos lá. Como que é? Até me desconcertei. Repare, cadê? Metade dentro, metade fora. É o que sempre quiseram. Não admira que não assumam um papel oficial na realeza. É muito melhor poder lucrar com o status real sem os homens de cinza no seu encalço. Homens de cinza são os seguranças, né? E tendo falhado em conquistar a América, que lugar melhor para fazê-lo do que no berço da coroa, o lugar onde a realeza milenar encontra a era moderna do Instagram? Sem mencionar que não há lugar melhor na Terra para criar e educar 2 membros da realeza de sangue do que o lugar onde o chá, o arminho e a matemática da linha de sucessão reinam supremos.
Pensando bem, você não seria enviado para a Torre de Londres por questionar se este não teria sido o plano desde o início. Torre de Londres é onde o rei Henrique VIII mandava todo mundo, ó, né? Então, assim, se você se questionar, né, se não teria sido esse o plano mesmo, que eles faliram lá, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos e voltaram para conseguir um cascaio, né? Então, ninguém vai te julgar por isso, ninguém vai te matar por causa disso, né? Mas não se enganem, se tudo acontecer como anunciado, será uma humilhação para o casal sobre o qual foi escrita uma hagiografia chamada Finding Freedom, que é um livro lá que escreveram sobre ele, né, que é sobre o casal. Então, o que é? Não se engane, se tudo acontecer como anunciado, será uma humilhação para o casal sobre o qual foi escrita uma hagiografia chamada Find Freedom. O que é hagiografia, gente? Aguardamos ansiosamente pelo o próximo livro, Where Despair. Será que é real que tá vindo um livro assim, desse autor? Que convidará os leitores a encontrar Harry e Meghan em meio ao caos da multidão londrina. Poderíamos até incluir a menos vista Ferg como uma espécie de contraponto ruivo. Ai, gente, que matéria maldosa. Deixa eu ver se é piada ou... será que esse é humor inglês? Ou tá vindo um livro mesmo sobre Where's Despair? Será que ele tá brincando com onde está o Wally? Peraí. Ah, tá. Então, olha só. Hagiografia, primeiro, é o seguinte. É um termo que possui dois significados principais. Primeiro, é um estudo ou biografia dedicada à vida dos santos, né, e beatos da igreja. E o sentido figurado, isso é o literal, né? E o sentido figurado é um termo empregado na forma pejorativa para descrever uma biografia, perfil ou cobertura excessivamente bajuladora. Porque eles, no final, mais uma mentira que a Meghan foi, né, pega ali, que foi escrita essa Finding Freedom, que o autor disse que não teve ajuda nenhum, né, do casal. E pelo que eu lembro, não sei exatamente como que era, mas daí descobriram que Meghan trocava e-mails com esse autor. Então, é isso, tá? Vamos reler, vou pedir aqui para escrever esse parágrafo de uma forma mais fácil para a gente entender. Olha só. Sobre o livro, né, esse Find Freedom, ele foi escrito por dois jornalistas, Omid Scobie e Caroline Duran. Inicialmente, os Dukes declararam oficialmente que não haviam colaborado nem concedido entrevistas para os autores. Eu tenho esse livro, quer ver? Eu vou buscar para vocês. É esse livro aqui, ó. Tá do lado contrário, né? Muito bem, Gisele. Mas é esse livro aqui. É um livro que eu não li. Eu comprei, mas não li. É bem difícil para conseguir ler, sabe? Mas aí já tem uma outra edição, inclusive, com algum capítulo a mais. Então, enfim. Tem outro livro que é bem interessante de biografia. Esse cara, Andrew Lowney. Esse é o cara. Esse biógrafo, olha... Vou te falar, viu? E ele fala um monte sobre dados aqui do Príncipe Andrew, ex-Príncipe Andrew. Inclusive coisas que ele não pôde usar no livro, mas que mandou para quem? Para a polícia. Para a polícia investigar. Então tá, né? E temos aqui o livro do Spare, tá bom? Bom, enfim, vamos, Gisele. Foca, vamos lá. Então, o que aconteceu? Então, esse livro foi escrito por dois jornalistas e, desde o começo, o Harry e a Meghan declararam oficialmente que não havia colaborado. Eles não haviam colaborado, nem concedido entrevistas para os autores. Contudo, todavia, em 2021, durante um processo judicial movido por Meghan contra um grupo editorial do jornal Mail on Sunday, a troca de comunicações e o repasse de informações foram formalmente confirmados perante o tribunal. Ela foi desmascarada na cara dura. Olha só.
Meghan Markle trocou e-mails detalhados com seu então secretário de comunicação Jason Knopf, alguma coisa assim, contendo tópicos informativos sobre sua vida, família e infância, com o objetivo explícito de que esses dados fossem repassados aos autores do livro antes de uma reunião formal de bastidores. Bom, diante da revelação das trocas de mensagens pela equipe jurídica de Jason, Meghan apresentou uma declaração formal de desculpas ao Tribunal de Apelação de Londres, afirmando que havia esquecido de que autorizara e fornecera pessoalmente essas informações para municiar, né, para dar dados ali, né, para os biógrafos. Então, Meghan afirmou na justiça que não se sentou para uma entrevista formal com Omid Scobie, que é um dos autores, né, para o livro, mas Omid Scobie confirmou que manteve contato com o casal e que o canal direto de informação foi estabelecido pela assessoria de comunicação para assegurar que a perspectiva de Harry e Meghan estivesse contemplada na obra. Então, é esse tipo de mentira que acaba com a reputação da Meghan, né? Bom, enfim, vamos lá. Então, assim, humor inglês aqui, né? Que essa frase aqui, esse parágrafo, no final das contas, deixa eu pedir para refazer de uma forma que a gente entenda. Eu já tinha falado isso, né? Mas vamos lá. Olha lá, caso o plano se concretize, a situação representará um revés constrangedor para o casal, anteriormente retratado como impecável na biografia, né, nesse livro, Fine Freedom, por isso que daí usaram aquele termo lá, nossa, parece que tá falando sobre dois santos, porque aqui é aquela história do viés, né, ninguém vai falar mal deles, muito pelo contrário, meu Deus, então é São Henry, Santa Meghan, né, tá? A perda de destaque gerou uma sátira britânica direta, a proposta de um livro fictício inspirado no jogo infantil Onde Está Wally. Quem lembra desse livro? É um livro assim que tem o personagem Wally e que daí seria Onde Está Spare, né? Onde está o reserva? Porque daí é a sátira com o livro, né? Spare, Where is Spare? Onde está o Spare, o reserva? Um trocadilho com o título da autobiografia de Harry, né? E na piada o público precisaria procurar Harry e Meghan perdidos no meio de uma multidão comum em Londres, com a presença cômica, inclusive, de Sarah Ferguson, outra figura ruiva há décadas afastada do núcleo principal da família real. Então é isso, né? Já pensou? Você tem que procurar Where's the Spare, mas também nesse episódio você vai ter que achar a Fairy, nesse episódio você vai ter que achar os cachorrinhos da rainha, nesse episódio você vai ter que achar onde está o príncipe Andrew. É uma piada, é um humor inglês, né? Seguindo então aqui. Com seu guarda-roupa elegante e minimalista, inspirado em Montecito, Meghan voltou aos Estados Unidos determinada a se tornar a próxima Martha Stewart. Martha Stewart, gente, lembra do Note a Note, bem da época do EPA, bem lá no começo. Tinha um outro programa que era com sabe aqueles de Claudete, como que era o nome? Claudete, não sei, que fazia culinária, faça você mesmo, como fazer o negócio de jardinagem e tal, né? Então, essa mulher, Martha Stewart, ela faz coisas, faça você mesmo, assim, sabe? E eu não conhecia, eu conheci só depois do povo falar que realmente ela queria ser uma Martha Stewart. E a história da Martha Stewart é incrível, assim, sabe? Só que a Martha Stewart, realmente, as coisas que ela se propôs a fazer, ela fez muito bem. Só que, né, acabou se ferrando por várias questões, enfim, mas não vem ao caso. Mas é muito interessante a história dessa mulher. Mas ela não chegou perto. E era realmente o que eu esperava, sem conhecer a Martha Stewart, que eu esperava da Meghan. E no final das contas, eu conheci a Martha Stewart e eu fiquei assim, uau, que história dessa Martha Stewart. Se você não conhece, procura, vai ser bem interessante. Ela é lá dos Estados Unidos, tá? O objetivo do Maxit não era apenas trabalhar para alcançar a independência financeira, mas sim ganhar o que uma fonte da realeza descreveu na época como níveis de dinheiro à la Kardashian. Mas eu acho que também estão exagerando, né? Porque o problema, assim,
sabe o que eu acho? Acho assim, eles até poderiam ganhar rios de dinheiro. Eles poderiam ser... Tinha lá um cara que era era um duque aqui, que virou duque de Hollywood, assim, né? Porque ele não conseguiu arcar com as despesas da casa dele aqui e acabou vendendo e o castelo dele e tal, mas ele vendeu para continuar sendo um artista, mas ele era lord, ele não era da família real, tá, gente? Ele só tinha dinheiro, da família dele, né? Então, o que acontece? O problema maior, no meu ponto de vista, seria que eles foram muito mal assessorados, tá? Ou eles não aceitavam a assessoria que eles tinham. Porque se você for perceber, a assessoria deles está toda hora mudando. Os caras lá não ficam mais do que 2 anos trabalhando pro casal. Então, alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. É que nem funcionário que não para na empresa, né? Qual que é o problema, será? Será que é o funcionário? Ou será que é a empresa? Geralmente é a empresa, né? Então, eles, como empresa, não devem ser muito fácil de trabalhar. Logo, assim, eu sempre pego o exemplo daquela menina do Harry Potter, né? Sempre esqueço o nome dela. Mas é a menina lá do Harry Potter. Gente, ela fez, né, tipo, há pouco tempo atrás, ela falou, não quero, não vou, não quero ser atriz, não nasci pra isso, os planos que vierem vai ser, né, muito específico, mas chegou a hora que eu decidi falar, é aquela coisa, desistir, e tá tudo bem desistir, ai porra, né, me deixa em paz, deixa eu viver minha vida, deixa eu fazer meu yoga em paz, e ela é toda natureba, assim, tal, então ela tá vivendo a vida dela, na boa, tal, quietinha, como que é, low profile, que chama, né, beleza, só que de vez em quando a mulher aparece pra fazer um perfume Prada, sei lá se é isso, um perfume, uma propaganda, sempre daquelas revistas bem que você vai encontrar no consultório de odontologia de alto padrão, assim, entendeu? Então, o problema do Harry e a Meghan, no meu ponto de vista, é que eles não calaram a boca, eles apareciam em tudo que era canto, eles não deixavam, assim, as pessoas com vontade de ver, vontade de consumir, vontade de não ver mesmo, né? Porque, às vezes, muitas vezes, inclusive, a Kate, por exemplo, nossa, ela é um ser supremo, perfeita, maravilhosa, salve, salve. Por quê? Porque muitas vezes você não conhece, a pessoa não tá se expondo, né? Porque se expor bastante, como eles fizeram, você acaba chegando à conclusão, você fala assim, puta, mas que mulher chata, hein? Que boring, né? Tipo assim, então... Esse que foi o problema deles. E daí eu falo, é o ego que entra nessas horas. É tipo assim, precisamos estar na mídia, precisamos falar, precisamos abrir o bocão, precisamos dar a nossa opinião, precisamos fazer tudo, né? E aí eles se ferraram nessa. Se eles realmente se quisessem ter uma vida, né, separar, sabe? Queremos nossa vida particular, mas precisamos, porque vivemos no mundo capitalista, precisamos ganhar o leitinho das crianças, né? Então, vamos aparecer de vez em quando. Imagina Harry, tá? Tudo bem, escreveu o livro, beleza, mas fica lá quietinho no teu canto, cara, aparece só depois, numa campanha, tipo do Rolex, aqueles relógios caríssimos, entendeu? Custa o preço de um carro, não um carro popular não, tá? Um preço assim, né? Imagina o cachê desse homem, né? Então, poderia, porque ele não teria mais, né? Assim, poderia, né? Mas fizeram isso? Não, começaram a fazer palestra, começaram a fazer lá a Meghan começou a fazer palhaçada no programa lá, acho que era da amiga dela lá, da Ellen, né? O nome dela. Sabe, tipo, fazer pegadinha. Ai, finge que você tá comendo feito um hamster agora. Ficava comendo. Gente, que vergonha alheia, mulher. Para que tá feio, tá ridículo. Será que essa mulher não tinha uma amiga pra falar isso? Não, acho que não. Então, assim, esse que foi o problema, na minha opinião, deles, né? Que acabaram acabando com a visão deles de realeza, né? Eles acabaram sendo chacota mesmo, e aí o preço deles começou a cair, por isso que a popularidade deles começou a cair, despencar, né? Então é isso. Vamos lá, seguindo em frente. Bom, mas o texto tá bem, né,
acabando com a Meghan, né? Bom, enfim. Após ter sido dispensada pela Netflix e pelo Spotify, lembrando também de outro projeto, sucesso de fracasso, né? Que eram os podcasts dela no Spotify. Que eu não consegui, eu que sou interessada no assunto, não consegui assistir todos, assistir é boa, né? Escutar todos os episódios do Spotify. E do Limonada lá, não consegui, não tive estômago, assim, sabe? Era chato. Problema que faltava, infelizmente, falta, sei lá, não sei. Não quero ser tão assim, né? Mas acho que a pessoa, ou ela tem ou ela não tem talento. Infelizmente, eu acho que eles não tinham carisma o suficiente para conseguir, né? E o carisma acho que começa com um pouquinho de verdade. E infelizmente, não dá pra ver essa verdade da Meghan. Gente, entendam, eu queria muito que fosse diferente. Óbvio, é uma mulher, óbvio, é uma pessoa que sofreu um monte de coisa na vida dela. Mas também não dá pra passar pano, não dá, né? A máscara dela, infelizmente, caiu. Já o Harry é homem, tudo que fizer, qualquer bobeira que fizer, ai, que legal. Já a Meghan, né? Se fizer a mesma coisa, joga pedra na Geni. Por quê? Porque é mulher. Ok, então, após ter sido dispensada pela Netflix e pelo Spotify, cujo executivo sênior descreveu como golpistas, a duquesa agora se assemelha mais a um Rod Stewart exilado por motivos fiscais. Deve ser uma piada, mas eu não vou atrás, tá? Será que o Rod Stewart tá devendo aí pro governo? Pegando um voo de Los Angeles para Stansted. É uma cidade assim que tem um aeroporto bem longe daqui, né? Que o sonho americano se tornou um pesadelo. Assim que o sonho americano tornou-se um pesadelo. Bom, enfim, tá. É isso que torna essa decisão ainda mais intrigante. É um risco para Harry, mas pelo menos ele nasceu aqui. E na família mais nobre do reino. Nada menos do que isso. E, gente, vamos combinar também, cara, sério. Deve ser difícil também pra Meghan. Vamos, né? Porque é o seguinte, gente, por mais que ela... Ai, cara, meu Deus do céu, tá. Mas, independente de qualquer coisa, ela não teve voz, né? Ela não conseguiu. Era a casa dela, é ali a Califórnia, tudo. Por mais que, sei lá, quais as situações, provavelmente, né? Sempre ela vai perder. Sempre. Primeiro porque ela não tem uma raiz lá. É a mãe dela, acabou, né? Ela não tem família, mais do que isso, beleza? E depois, gente, quem é Meghan na fila do pão, né? Óbvio que todo mundo sempre vai falar, nossa, eu mesmo quantas vezes eu falei aqui, cara, imagina essa menina, Lilibet, quando ela crescer, sabe aquele filme da Disney, Vida de Princesa, sei lá, tipo, que a menina lá, Anne Hathaway, descobriu que era parte da família real, sei lá de que país. Então, assim, sempre a culpa vai ser da Meghan. Porque a Meghan tirou o Harry de lá, a Meghan tirou ela de... Não, porque o Harry é um menininho, né, não sabe de nada. Sempre vai ser culpa de Meghan, sabe? Sempre. Então, ela sempre vai ser o lado mais fraco dessa corda. Então, é isso que torna essa decisão ainda mais intrigante, é um risco para Harry, mas pelo menos ele nasceu aqui, e na família mais nobre do reino, nada mais do que isso. Cara, dá uma peninha no fundo, assim, da Meghan. Meghan não só terá que retornar a um país onde nunca se sentiu em casa, como também terá que sacrificar seu refúgio com aroma de matcha para fazê-lo. É um comentário, assim, bem uma piadinha inglesa, mas com... Cara, que maldade nessa frase, sabe? Porque sim, ela vai ter que deixar todo... A Califórnia, cara. Califórnia, pra morar aqui no Reino Unido, que é um clima de... Esse clima mesmo. A gente tem 3 meses de verão, quando tem esse ano, São Pedro caprichou, viu? 5 ondas de calor, acho que vai ter mais uma até o final do... Vocês não têm noção, a minha sala tá cheio de papel alumínio na janela, pra evitar o calor, porque entra... Gente, é um horrível. Mas não dá pra reclamar também, porque logo, depois de outubro, a gente começa, né, é chuva, 4 horas da noite é noite, 4 horas da tarde é noite. E vamos assim até abril do ano que vem. Então, assim,
Pra quem mora nas praias, complicado, né? Mas enfim, de qualquer forma, ela vai ter lá o refúgio dela em Portugal, né? Que também é frio e tal, né? Mas pelo menos, né, é uma coisa assim mais voltada com a natureza. Eu gosto muito de Portugal, acho que isso dá pra entender o porquê. Na verdade, as últimas pesquisas de aprovação do YouGov sobre a família real mostram que apenas 1/3 dos britânicos, 33%, tem uma visão favorável de Harry, enquanto apenas 1 em cada 5, 22%, vê Meghan de forma positiva, em comparação com 2/3, 65%, que tem uma opinião desfavorável sobre ela. Apenas o ex-príncipe, conhecido como Andrew, é menos popular. Ou seja, né, nivelaram eles, principalmente ela, com a escória, né? Além disso, embora o rei Charles e a rainha Camila possam apoiar o retorno do príncipe e da princesa pródigos, não consigo imaginar que o William e a Kate estejam desempoeirando seus cristais de casamento para brindar ao grande renascimento megano. Tipo de Meghan, né? Ai, gente. Se eu pudesse ser uma mosca na parede em Blackberry, sei lá o que é isso, em Blackberry agora, onde ai, meu Deus, olha só. Se eu pudesse ser uma mosca na parede lá da casa da Carole e do Michael, que são os pais da Kate, né? Devem estar esperando as máscaras de oxigênio caírem. Socorro, socorro. Independentemente do que se tenha acontecido com a tigela do cachorro, que é o livro começa, né, com essa briga, não sei se começa, mas tem a cena, né, da briga do Harry com o William, que quebrou uma tigela de cachorro, né? Então, independente do que tenha acontecido com a tigela do cachorro, Harry realmente espera que William esteja ansiosamente esperando por sua chegada, como um cachorrinho, abanando o rabo freneticamente na porta da frente. Seja ele verdadeiro ou não, pode apostar todas as suas fichas que cada curva e reviravolta dessa montanha-russa imponente será documentada para o maior lance. Como se realmente não houvesse mais confiança no Harry, que tudo que acontecer ele vai estar guardando para um próximo livro. Também, né, não tem nem como também te defender, né, Harry? Porra! Aí fica difícil. Que melhor maneira de superar a notícia de que Beyoncé mandou mensagem do que insinuar o conteúdo mais recente do grupo de WhatsApp da família Windsor? Ai, meu Deus, eu tô com vergonha dessa matéria. Porque acabou com eles, né? Qual a melhor maneira de superar a notícia que Beyoncé mandou mensagem? Porque no documentário tem isso, né? A Meghan fala assim, a Beyoncé mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp, alguma coisa assim, né? Ela mandou uma mensagem, até ele olha assim, shut up, né? What? Né? O quê? Então, né, uma coisa que pra eles era super ultra mega, né? Então, é isso. Que melhor maneira de superar a notícia de que Beyoncé mandou mensagem do que insinuar o conteúdo mais recente do grupo do WhatsApp da família Windsor. Já pensou ter um grupo da família do Windsor? Nossa, me dá arrepio só de pensar. Devo dizer, no entanto, o seguinte sobre os Sussex, aqueles que os viram trocar votos na capela de St. George em 2018 e sussurraram cinicamente. Dou um ano para isso acontecer, que eles, né, iam se separar em um ano. Então, a mensagem é que eles estão redondamente enganados. Meghan está canalizando sua Tammy Wynette interior nesse momento. Gente, não sei quem é Tammy Wynette, não vou pesquisar. Já ficou muito longo esse vídeo. E do ponto de vista maternal, isso parece ser jogada de mestre. Ainda temos muitas perguntas sem respostas, incluindo como Harry foi convencido de que é seguro trazer sua família de volta para o Reino Unido. Nem sempre elogiei o casal incondicionalmente, mas agora que eles estão retornando às suas raízes reais, o que eu quero saber é a última frase da matéria. Tem o direito a guarda-costas pago pelos contribuintes?
Nem sempre elogiei o casal incondicionalmente, mas agora que eles estão retornando às suas raízes reais, o que quero saber é: tenho direito a guarda-costas pagos pelos contribuintes? Ou seja, né, tipo assim, eles estão voltando, eles são cidadãos comuns, assim como eu. Ou seja, de tudo isso eu tiro: tenho direito a guarda-costas pagos pelos contribuintes? Olha aqui, vaca. Desculpa, falei, acho que eu pensei alto, né? Mas, gente, né? Ai, que matéria espinhenta, né? Infelizmente. É esse o clima que eles vão encontrar, gente. Isso aqui é o The Telegraph, tá? Um jornal, né? Agora, imagino que eles vão encontrar nos tabloides. Vamos voltar com algumas matérias dos tabloides para vocês terem uma noção do como eles vão pegar leve, só que não. Gente, por hoje é só. Nossa, foi um podcast isso daqui, né? Então, espero que você tenha gostado. Se chegou até aqui, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu, né, sempre, pela sua companhia e por estar acompanhando aqui sempre os vídeos, tá bom? Continuamos. Se você gostou, não deixe de dar um joinha que nos vemos no próximo vídeo, combinado? Beijo, beijo, beijo.